O mundo hoje, ou a sociedade humana, hoje, mais do que nunca, é governada por cabeças duras. Sempre existiram cabeças duras no passado, nas diferentes épocas e sociedades. Mas hoje, neste mundo cada vez mais homogeneizado, onde praticamente todos estão ao rés do chão, sem serem indivíduos de fato, mas apenas fantoches, tudo isso é governado, tudo isso é manipulado por cabeças duras. Nossos governantes são cabeças duras, as autoridades são cabeças duras, os inventores das tecnologias são cabeças duras. É uma humanidade que está apenas no crânio, apenas na cabeça, apenas na razão, na mente, mas sem a sensibilidade necessária para perceber o que é a vida, qual o sentido da vida e para que estamos aqui. Neste mundo de cabeças duras, o que conta são apenas números financeiros, resultados, as perspectivas imediatas e imediatistas, aquilo que é vantajoso, sob um ponto de vista ganancioso, corrupto e inconsequente. Não que não se possa buscar o lucro, o dinheiro, as riquezas, por favor, não estou negando nada disso, mas numa certa medida, de forma equilibrada, sem ser um cabeça dura. E se a humanidade ela é governada por cabeças duras, é porque as pessoas são cabeças duras em suas vidas, em suas rotinas, no seu dia a dia. E não são vítimas dos governantes cabeças duras, mas as pessoas são primeiramente vítimas de si mesmas, de si próprias, da sua cegueira, da sua preguiça, da sua incapacidade de enxergar as coisas com os próprios olhos. Porque o que eu quero dizer com cabeça dura, ou pessoas de cabeça dura, ou governantes cabeças duras? O que eu quero dizer com isso? Pessoas que estão analisando a vida, observando a vida, julgando a vida, promovendo deliberações, escolhas, apenas na perspectiva daquilo que é mais raso, superficial e vantajoso dentro deste materialismo monótono. Porque uma pessoa cabeça dura, ela vive apenas neste materialismo, na matéria grosseira, mais densa. O espírito, ele é fluido. O espírito, ele dispõe uma leveza. E alguém que tem um espírito desperto dentro de si, ele não é um cabeça dura. Ele é sim determinado nos seus alvos objetivos, nos seus alvos que almejam o desenvolvimento espiritual. Alguém que busca a espiritualidade é determinado nesse sentido. Mas os cabeças duras deste mundo materialista e materializado não têm uma determinação de fato, mas a teimosia, a vaidade, a arrogância, porque a vaidade, a arrogância, elas se camuflam de determinação, mas é uma falsa vestimenta, é apenas um faz de conta, é apenas uma camuflagem para esconder algo que está debaixo desta vestimenta, que é a vaidade, a arrogância, a ganância, o mau caratismo, ou seja, defeitos. Os cabeças duras têm inúmeros defeitos em si, e para esconder esses defeitos, confeccionam as mais belas vestimentas com as quais se vestem. E a arrogância, a vaidade, a ganância acaba passando por determinação, como uma qualidade, aparentemente, sendo que todas essas
falsas atribuições humanas, todas essas perspectivas erradas da vida são defeitos. São defeitos, são justamente os mais defeituosos, aqueles que mais têm defeitos, que mais buscam se polir externamente com algum verniz, com algo que esconda os defeitos que estão nestes indivíduos que não são tão bons quanto julgam ser. Então, o que acontece? Hoje, a humanidade ela está nesta guerra sem objetivo, sem sentido, porque a vida virou uma batalha, uma guerra. Neste mundo de cabeças duras, o que surgem são os conflitos, porque os cabeças duras, eles são cegos para as questões essenciais, para as questões mais elevadas. Para um cabeça dura, a intuição não vale, a intuição não conta. É algo de um sonhador vagabundo que não tem objetivo, que não tem um propósito, que não tem determinação nessa vida. Segundo o cabeça dura, quem tem determinação é ele. E não o sonhador vagabundo que tem intuições acerca de possibilidades diferentes de encarar a vida, projetos diferentes de vida e de mundo. Não estou aqui pregando o idealismo hipócrita de tantos grupos que estão aí exorbitando na vida em sociedade com os seus ismos. Não estou de modo algum advogando em prol dessas causas. Vocês muito bem sabem que eu não sigo estas fantasias, essas ideias fantasias, essas fantasistas, essas ideias fantasistas, essas ilusões. O que eu prego aqui em meus vídeos, quem sou eu para pregar alguma coisa, mas do que eu falo aqui em meus vídeos é justamente da necessidade do ser humano despertar, dele se conhecer, dele identificar a sua responsabilidade nessa vida e viver conforme esta responsabilidade, sendo uma pessoa consciente, podendo enxergar as coisas com os próprios olhos, podendo deliberar e escolher corretamente. E para poder deliberar e escolher corretamente, o ser humano precisa ter uma fluidez dentro de si, para além desta cabeça dura, para além desta mente dura, este cancro cerebral que é restrito, reduzido, dentro de viseiras de cavalo, onde apenas se consegue enxergar aquilo que é mais imediato, seja na perspectiva do lucro, ou seja na perspectiva do prazer, da leviandade, da sem-vergonhice e da decadência. Porque tudo hoje é muito imediato para as pessoas. Para os grandes investidores, tudo é imediato. Mesmo os seus projetos a longo prazo são imediatistas, presos à matéria grosseira densa. Quando os grandes investidores falam de 10, 20, 30, 40, 50 anos, 100 anos, para que determinadas ideias sejam colocadas em prática no mundo dos investimentos, das infraestruturas, das tecnologias, tudo isso ainda é reducionista, é pobre, preso aqui à matéria grosseira densa. Não estamos apenas para isso aqui na vida terrena. Podemos sim e precisamos sim ter uma determinada infraestrutura, podemos sim ter determinadas tecnologias, máquinas, podemos ter ferramentas e instrumentos para facilitar a nossa vida, mas não podemos apenas pensar em facilitar a nossa vida de tal modo a nos tornarmos sedentários existenciais, incapazes de caminhar com as próprias pernas e de pensar com a sua própria mente, conduzida pelo espírito, é claro, porque o ser humano só pensa por si mesmo com a sua própria cabeça quando a intuição fornece à mente os elementos necessários para que ela atue como um instrumento. E onde o ser humano abre este canal de dentro para fora, ele se liberta
deste exagero mental, deste excesso mental, de toda essa dureza cerebral, que torna um cabeça dura aquele que vive apenas conforme os padrões mentais. Ser um cabeça dura significa estar apenas na mente, sem intuição, sem sensibilidade espiritual, sem o sexto sentido. E isso engessa a vida. E as nossas autoridades políticas são pessoas assim, sem vida interior. As autoridades eclesiásticas, os grandes sacerdotes, são assim, querem apenas lucro para suas igrejas, suas instituições. Os cientistas dos dias atuais são materialistas, são cabeças duras. Os grandes empresários são cabeças duras. Os banqueiros, o pessoal do mundo da moda, tudo isso é cabeça dura demais. Ou os movimentos revolucionários, por outro lado, os revolucionários Nutella dos dias atuais, todo esse bando de revolucionários Nutella são cabeças duras, que na verdade não tem uma percepção própria, não tem intuição. Existe ali apenas um mundo de fantasias, deste idealismo derretido, o falso idealismo dos fantasistas que naufragaram neste mundo de ilusões. Então, o que caracteriza hoje o poder, o que caracteriza o dinheiro, as riquezas dos dias atuais, os padrões, os condicionamentos, é a cabeça dura das pessoas. Tudo hoje está enrijecido da forma como está, porque a humanidade se tornou cabeça dura. E a humanidade, ela é governada por cabeças duras, porque as pessoas, em suas vidas privadas, se tornaram cabeças duras e não querem acordar, não querem despertar. Terceirizaram a sua responsabilidade. Na verdade, as pessoas são vítimas de si mesmas. Existem sim os dominadores, os manipuladores, mas as pessoas são dominadas e manipuladas porque não querem ser elas próprias, não querem acordar, não querem pagar o preço por estar num estado de vigilância. As pessoas não querem estar vigilantes, querem é dormir sossegadamente, delegando a sua responsabilidade para alguém, para algum cabeça dura de plantão, que é dono de alguma coisa e administra as vidas alheias daqueles cabeças duras que preferem ficar dormindo, terceirizando a sua responsabilidade e depois ainda reclamando dos dominadores, dos opressores. Então é isso que a humanidade virou, um bando de reclamões dorminhocos que abrem mão de si mesmos, deles próprios escolherem, deles próprios fazerem a sua parte, e depois reclamam quando dá tudo errado, porque quando colocamos a nossa vida nas mãos de cabeças duras, dá tudo errado mesmo, porque os cabeças duras não têm a visão ampla, dilatada. Aqueles que estão apenas na mente, apenas no cérebro, são restritos. A cabeça dura bate em tudo, a cabeça dura derruba tudo, a cabeça dura não aprende com nada, a cabeça dura leva em conta apenas os seus próprios defeitos que ela quer camuflar com arranjos de qualidades, como determinação, excelência. Hoje se fala muito da excelência em tudo, a excelência nisso, naquilo, naquele outro. O que está por trás disso é apenas uma mentira camuflada, apenas um punhado de defeitos de pessoas defeituosas que querem esconder os seus defeitos, o seu mau caratismo, a sua vigarice, a sua sem-vergonhice com algum manto, de algum conceito em voga nos dias atuais. É sempre assim, de tempos em tempos surgem novos conceitos que são aclamados, que são vociferados, que são repetidos, aclamados a cada instante. Sempre quando surgem novos conceitos, fiquem atentos, caros ouvintes, fiquem atentos. É o conceito da excelência,
é o conceito da optimização, optimizar tudo, buscar os melhores resultados em tudo. As pessoas hoje vêm com esses discursos, ou dogmáticos ou politicamente corretos. Mas tudo isso é mentira, tudo isso é enganação, tudo isso é vadiagem existencial, daqueles que querem manter seus semelhantes num banho-maria, de comodidades, de vícios, de delinquência existencial. Então, para sair deste engessamento, para sair desta prisão que a vida virou aqui sobre a terra, faz-se necessário colocar essa cabeça dura de lado, despertar o espírito e ser, porque este é o único caminho possível para ser e levar uma vida melhor. Porque da forma como as pessoas vivem hoje, sem qualidade, a vida vem se tornando cada vez pior. A ansiedade aumenta cada vez mais, a depressão aumenta cada vez mais, as enfermidades, as doenças aumentam cada vez mais, porque a vida está sem sentido. A vida está sem sentido, porque a vida de um cabeça dura não tem sentido. Isso é um fato. Se queres ter um sentido para a vossa vida, não seja um cabeça dura e não siga os cabeças duras que hoje governam a humanidade, que hoje conduzem a humanidade para o abismo, para o buraco, porque as pessoas estão indo para o buraco e não conseguem perceber isso porque são cabeças duras. E ficam em suas lutas políticas ainda, sem querer acordar, seguindo seus mitos de esquerda, os mitos de direita, de forma enrijecida. Verdadeiros cabeças duras que não querem acordar. Isso é que os seres humanos viraram, verdadeiros cabeças duras que não querem acordar e que sempre querem colocar a culpa em alguém porque eles próprios são cabeças duras e que querem colocar a culpa em algum cabeça dura, que governa toda essa bagunça ou que desgoverna toda essa bagunça. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!